Fala Dev, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o Redux, mais especificamente a gente vai falar sobre o Duck Pattern, que é uma maneira da gente organizar os nossos arquivos de reducers e actions de uma forma mais escalável, e também a gente vai falar sobre o Redux Source, que é uma forma da gente facilitar a criação dos ducks. A gente vai ver mais ou menos como é que funciona isso daqui para frente, mas basicamente o vídeo se resume em a gente encontrar uma forma mais prática, uma forma menos verbosa da gente definir os nossos reducers, as nossas actions, e que essa estrutura fique melhor dentro do nosso projeto, tanto para React quanto para React Native dependente, beleza? Então, basicamente a aplicação que eu já deixei pronta aqui construída é uma aplicação de to-do list, certo? Essa aplicação aqui, a gente vem aqui, cadastra novos to-dos, os to-dos vão lá para o Redux, aqui eu tenho um novo to-do, por exemplo, fazer café, acessar comunidade da Rocket, e assim por diante. A gente consegue adicionar quantos to-dos a gente quiser. E aí a gente consegue dar toggle aqui no to-do, né? Marcar ele como completo. E a gente consegue também remover os to-dos. Então eu posso remover os to-dos aqui. E aí eu começo do zero, beleza? O código dessa aplicação, como é que ele está definido basicamente? Se eu acessar aqui o meu app, a única coisa que eu tenho é a utilização do provider aqui do Redux, beleza? Então estou passando um store aqui para o meu to-do list. Aqui no Store do Redux eu crio um Store bem simples, importando lá meus reducers de to-dos. E aqui no Reducer de to-dos eu tenho um Reducer simples, que ele ouve aqui o Action Type. Se for Add To-Do, ele adiciona um To-Do aqui com um ID aleatório, beleza? Se for Toggle To-Do, ele procura numa rede To-dos qual que é aquele To-Do que eu quero dar Toggle e ele marca o Complete como sendo o ao contrário do complete que ele está atualmente, né? Então, se tiver complete true, ele coloca false, false true. E o remove, ele só realiza um filter e remove aquele to-do do meu estado. E aí eu tenho um arquivo de actions dos to-dos, certo? Que eu tenho essas três actions definidas, né? Os action creators, que eu tenho os types, então add to-do, toggle to-do, remove to-do, e passando aqui o payload, que é, na verdade, a variável que a gente precisa para funcionar cada uma dessas ações. Então, para adicionar o to-do, a gente recebe o texto do input. Para dar um toggle no to-do, que é o complete ou não, eu recebo o ID. E no remove, eu também recebo o ID, beleza? Então, até hoje, a gente está colocando aqui, criando um novo arquivo tanto para reducers, tanto para actions, para cada funcionalidade que a gente tem na nossa aplicação. Mas até quando isso é escalável? Então, para isso que a gente vai ver o Duck Pattern, para a gente não ter que ficar criando 1000 arquivos para cada vez que a gente tiver uma nova funcionalidade na nossa aplicação. Então, para a gente conseguir começar aplicando o Duck Pattern, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no nosso Reducer, na verdade, eu vou vir aqui na minha pasta Store e vou criar uma pasta chamada Ducks. Antes disso, eu esqueci de passar o arquivo TodoList. O arquivo TodoList, ele importa aqui o Connect, Bind Action Creators e também as minhas actions lá dos meus to-dos, certo? E aí eu passo tudo isso aqui com o Map State to Props e o Map Dispatch to Props normal, como o Redux faz por padrão. E aqui daí eu percorro esses to-dos aqui dentro do meu render, mostro eles em tela, e aí eu tenho dois botões aqui para ativar o Toggle To-Do e o Remove To-Do, beleza? E aí eu tenho um form também, que ele ativa aqui o nosso Add To-Do, para ele adicionar um novo to-do dentro lá da minha lista, beleza? Bem simples, nada demais. Então, voltando lá, eu criei uma pasta Ducks. Aqui dentro dessa pasta Ducks, então, eu vou criar o meu arquivo todos.js. Primeira coisa que eu vou fazer agora é, por padrão, a gente está definindo aqui os types como strings, né? Então, os nossos action types, eles são todos strings. Add to do, toggle to do, remove to do. Mas imagine que eu quero mudar esse toggle to do para toggle complete to do a partir daqui. Ou seja, eu vou precisar alterar aqui, vou precisar vir aqui nas minhas actions, alterar aqui também, e depois se eu estiver utilizando Redux Saga, se eu estiver utilizando Redux Observable, se eu estiver utilizando qualquer outro middleware do Redux, eu vou precisar atualizar isso também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é centralizar aonde que os types vão estar descritos, beleza? Então aqui dentro do nosso Dux, a gente vai começar criando uma constante chamada types, e aqui dentro eu vou ter todos os meus types. Então add to do, e aqui eu vou dar um nome para ele interno, que vai ser todos barra, né? Esse todos é sempre geralmente o nome do reducer, barra add to do, que é a ação que eu quero fazer. E aqui a gente pode ter todos eles. Então, toggle to do, a gente pode ter remove to do, e aí a gente só altera aqui. Para melhorar ainda, a gente poderia, por exemplo, deixar apenas add, toggle, remove,
para a gente reduzir o código ainda mais. Eu vou fazer isso para a gente ver como fica legal. Show de bola. Agora que a gente já unificou os types, agora o que eu vou fazer é copiar o meu reducer que está lá dentro da pasta reducers aqui para dentro. Então, vou tirar tudo isso aqui daqui e vou colocar aqui no meu arquivo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui é sobrescrever esse case aqui com os types que a gente acabou de criar. Então, types.add, types.toggle e types.remove. Beleza? Então, o nosso reducer aqui já está funcionando. E agora, um negócio que o Dux prega muito é que a gente vai botar as actions e o nosso reducer no mesmo arquivo, porque geralmente o reducer e as actions, eles ocupam pouco código do arquivo, então não tem necessidade de estar em dois arquivos separados. Então, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante chamada creators, e aqui dentro a gente vai colocar as nossas actions, beleza? Então, eu vou vir aqui nos meus action creators, vou copiar tudo isso aqui, venho no meu Dux, colo aqui dentro. Claro que aqui eu vou precisar dar uma modificada, então deixa eu selecionar o export function que eu vou tirar de todos. Aqui no final da função eu vou colocar 2 pontos para transformar isso aqui em uma arrow function. Beleza? Vou colocar um parênteses aqui na frente para eu fazer o return automático. Aí eu não preciso desse return aqui dentro. E aí eu posso colocar um parênteses fechando aqui. E daí eu já estou pronto para utilizar esse tipo de Action Creator aqui. Então, a gente só transformou aquelas nossas Action Creators lá que estavam em modo de função para esse modo aqui de Arrow Function dentro de uma constante, beleza? Dentro de um objeto. Eu vou salvar isso aqui agora, e agora a gente precisa fazer o seguinte, eu vou copiar esse arquivo index que está dentro do reducer, que a única coisa que ele faz é combinar os reducers, né, para a gente ter mais de um reducer na aplicação, para dentro do Dux. Então, vou passar ele aqui, eu não preciso mudar nada porque o Dux continua chamando todos. Vou deletar a pasta reducers, vou deletar a pasta actions, beleza? Agora aqui no meu index do store, ao invés de importar os reducers da pasta reducers, eu importo de Dux, desculpa. Aí sim. E agora lá no meu to-do list, ao invés de eu importar as actions dessa forma que eu estou fazendo, eu vou importar creators as to-do actions, porque a gente exportou uma variável chamada creators lá dentro do nosso Duck, certo? E esse creators que tem as actions dos nossos to-dos. Então, show de bola. De resto, eu acho que a gente não precisa alterar mais nada. Na verdade, precisa sim. Eu esqueci de mais um item. Aqui dentro dos ducks, nos to-dos, a gente tem que mudar esses types aqui também. Então, types.add, types.toggle e types.remove. Beleza? Vou salvar. Vou vir na minha aplicação, ver se ela está funcionando normalmente. Fazer café. Show de bola, já está funcionando normalmente. Então, a gente mudou toda a nossa estrutura para um único arquivo, né? Isso aqui a gente chama de Duck Pattern, que é um padrão de estrutura de arquivos Redux. Então, a gente agora tem um arquivo unificado por funcionalidade na nossa aplicação. Então, se depois a gente tiver uma nova funcionalidade, vamos supor que seja carrinho de compra, a gente só vem aqui, cria um cart.js, por exemplo, e todas as actions e todos os reducers, todas as ações e types que aquela funcionalidade vai executar, vão estar aqui dentro do mesmo arquivo. Então, a gente tem uma estrutura mais escalável. E agora a gente vai ver uma biblioteca que facilita ainda mais a criação, principalmente dessas actions. Então, notem que hoje a gente tem 51 linhas aqui dentro do nosso arquivo de todos.js, do nosso arquivo de Duck, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou começar instalando uma biblioteca chamada Redux Source, beleza? E vou esperar ela instalar. Show de bola, ela já terminou de instalar. Agora, aqui em cima, eu vou importar duas funções dessa Redux Source, que é a Create Actions e a Create Reducer, beleza? Show de bola. Agora o que eu vou fazer aqui, ao invés da gente ter esse Export Const Types, deixa eu comentar ele, a gente vai ver a diferença. Eu vou criar aqui um Export Const, aí eu crio uma desestruturação, types, vírgula, creators. Então, eu vou criar tanto os action types, quanto os nossos action creators, com poucas linhas de código. Tudo que eu tenho aqui, somado com o que eu tenho aqui, e no mesmo tanto de linhas de código só dos types. Então, eu vou dar um igual, create actions. E agora, como é que funciona aqui? A gente começa com o nome da action. Então, por exemplo, add, que é esse nome aqui, beleza? E aqui eu vou precisar informar qual que é a funcionalidade que eu estou trabalhando. Então, add to do, a gente sempre
eu sempre costumo utilizar, por exemplo, add to do, ou o que eu estou fazendo com aquela funcionalidade em si. E aqui eu vou passar um array com todos os parâmetros que a função add recebe. Então, se a gente for lá no add to do, o único parâmetro que ela recebe é text. Então, eu jogo text aqui, beleza? E a gente vai fazer isso com todos os outros creators aqui dentro. Então, toggle to do recebe ID, e aí o remove to do também recebe o ID. Aí eu posso excluir esse export const types e posso excluir também tudo isso aqui embaixo. Então a gente já reduziu bastante código. Beleza, Diego, mas como é que isso aqui funcionou? Basicamente, se a gente vir aqui e der um console.log nos nossos types e nos nossos creators, vamos ver o que ele está retornando aqui. Claro que na nossa aplicação vai dar erro, mas pelo menos para a gente ver o que está acontecendo. Vou atualizar aqui. Show de bola. Veja que quando eu dei um export aqui nos types, ele criou para a gente automaticamente um objeto aqui com todos os types que a gente tinha anteriormente. Então, ele conseguiu fazer esse processo de deixar tudo em caixa alta, né, com underline no meio. Então, a gente tem aqui todos os nossos types desse nosso duck. E se a gente vir aqui no nosso outro objeto, que daí sim são os creators, a gente vai ver que ele conseguiu criar os creators exatamente da mesma forma que a gente tinha lá antes. Então, é uma função que recebe um parâmetro com o parâmetro com a informação que a gente quer enviar para o nosso reducer, e basicamente a gente consegue ter todo esse código reduzido aqui em poucas linhas, beleza? Então, o Redux Source ele dá essa facilidade para a gente transformou aí mais de 20 linhas em 5 linhas, basicamente. Agora, a gente vai fazer também algumas alteraçõezinhas aqui no nosso reducer, beleza? Então, show de bola. A gente vai começar fazendo o seguinte, cada um desses cases aqui, a gente vai separar em uma função. Então, ao invés da gente ter um reducer unificado e daí ficar fazendo um switch no action type, a gente vai como se fosse criar um reducer para cada um desses cases, como se fosse isso. Então, eu vou começar criando o primeiro, que aqui que é o add. Então, eu vou chamar ele de addMemo. E aqui eu recebo o state, que é igual a initial state, vírgula action. E aí eu retorno alguma coisa aqui de dentro, beleza? E aí eu posso fazer esse return exatamente como eu tenho aqui. Show de bola. Agora eu vou criar o de toggle, novamente, state, igual initial state, action. E aí eu retorno exatamente o que ele tem aqui. Aí eu vou criar o de remove, que é igual state, novamente, e aí eu retorno exatamente o que vem aqui depois do return. Posso deletar todo esse meu reducer aqui, e agora que vem a mágica. A gente vai aqui no final dar um export default, create reducer, que foi a função que a gente importou lá em cima do Redux Source, tranquilo? Aqui no primeiro item a gente vai passar o initial state, e no segundo item a gente vai passar um mapeamento de quais types aqui chamam quais métodos quais funções dessas aqui que a gente criou. Então, primeiramente, o types.addToDo vai chamar a função add, né, que foi essa que a gente criou aqui. O types.toggleToDo vai chamar a função toggle. E o nosso types.removeToDo vai chamar a função remove. Simples assim. Agora eu vou salvar para ele dar uma estilizada aqui com o Prettier. Vou colocar alguns comentários só para a gente entender o que está acontecendo aonde. Então aqui a gente está criando os action types e os creators, beleza? Aqui embaixo a gente está criando os reducer handlers, que eu chamo. E aqui embaixo a gente está criando o nosso próprio reducer, beleza? Então a única coisa que é que a gente não precisa mais ter aquele switch case e a gente separa tudo por funções unificadas. Então fica muito mais fácil se a gente quer deletar alguma coisa, adicionar uma nova coisa. Então a gente reduziu bastante o código, né? Aqui ficou 41 linhas, eu ainda adicionei alguns comentários, mas já ficou bem melhor o nosso código aqui do nosso Duck, beleza? E agora a gente vai testar se tudo isso aqui está funcionando, é claro. Então eu vou salvar isso aqui. Nós vamos abrir a aplicação e tentar cadastrar um novo to-do. Fazer café. Não está dando. Deixa eu ver aqui qual foi o erro.
cannot read property text. Ah, certo. Aqui quando a gente utiliza esse modelo com o Redux Source, os nossos parâmetros enviados aqui para dentro de cada função do Redux não ficam no payload, e sim dentro da própria action. Então eu vou tirar aqui o payload de tudo, vou salvar, e agora sim a gente vai ver aqui, fazer café. E aí sim a gente começa a conseguir adicionar os to-dos normalmente, beleza? Olha que legal, a gente mudou então tudo para essa estrutura utilizando o Duck Pattern, que é um pattern muito utilizado, e também utilizando o Redux Source, que deu uma facilitada para a gente, principalmente na criação dos types e dos nossos creators, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo, comentar sobre essa estrutura, o que você achou dessa forma da gente organizar os nossos arquivos do Redux, e compartilhe com seus amigos. E também eu vou deixar o código dessa aplicação aqui embaixo, se você quiser abrir o código e dar uma brincada, fica à vontade. Valeu!